é que não há uma dissociação entre o seu pensamento, entre a sua fala e entre ao que você escreve. E aí, tudo bem? Hermano aqui. Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu estava aqui pensando sobre o tema que eu vou falar com você nesse vídeo. Sobre o poder que há nas suas palavras, o poder que há nas suas afirmações. Eu sempre falo sobre isso aqui, eu não vou me cansar de falar sobre o poder da autossugestão. Inclusive eu tenho vídeos aqui maravilhosos falando sobre esse tema, de como você pode utilizar as suas palavras para cravar no seu subconsciente a imagem e o desejo que você quer realizar, né? O objetivo que você quer conquistar através do poder das suas palavras. Mas eu sei que mesmo eu falando bastante aqui sobre esse tema, muitas pessoas ainda ficam pensando na possibilidade disso não ter efeito, disso não ser verdade. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações para você não perder nenhum só do conteúdo aqui. Por que eu devo me preocupar tanto com as palavras que saem da minha boca? Porque a Bíblia diz o seguinte: do que o seu coração está cheio, a boca fala, né? Ou a boca fala do que está cheio o coração, ou vice-versa. Quando você pronuncia algo sobre a sua vida, a Bíblia fala sobre isso com um termo bem mais pesado, um termo bem mais responsável, né? Chama isso de profecia. Os grandes profetas do Antigo Testamento, da Bíblia como um todo, eles falavam, proferiam, né, palavras. E essas palavras eram, de certa forma, carregadas do poder da realização. E aí você me diz assim, irmão, mas os profetas da Bíblia tinham o poder de Deus com eles. Ah, é? E o que eles tinham de diferença com relação ao tom da voz, né? Eles não tinham cordas vocais, eles não tinham, as cordas vocais deles não vibravam como a sua para emitir som. Então essa é uma das coisas que a gente precisa entender, que não faz diferença entre a sua voz e a voz de qualquer outra pessoa nesse mundo. Todos nós viemos para cumprir os nossos propósitos, né? Os profetas, como eu disse aqui, eles vieram para cumprir um propósito de profetizar, né, aquilo que Deus mandava eles falar, né, para os reis e tudo mais, e até para a gente aqui, para que a gente entendesse, né, como a nossa vida é regida e tudo mais. Mas o poder que há na voz, que houve, né, na voz dos profetas, também há na sua voz, principalmente com relação a você. Olha só, todas as vezes que você emite uma profecia a seu respeito, isso tende-se a concluir, a se realizar na sua vida. E algo muito importante para a gente frisar aqui nesse vídeo é que não há uma dissociação entre o seu pensamento, entre a sua fala e entre ao que você escreve. Então, por isso eu sempre também aqui incentivo você a ter um caderno de gratidão. E aí, me diz aqui no comentário, você tem um caderno de gratidão onde você diariamente, você senta e olha as coisas que você já tem e agradece por aquilo? E vou ainda um pouco mais adiante, você tem o seu quadro de sonhos, você tem um caderno que seja, né, que você coloca ali os seus sonhos e objetivos, né, as suas conquistas a se realizarem? Isso tem tanto poder, mas tanto poder, que o dia que você entender e começar a praticar, você vai ver a sua vida mudar da água para o vinho. E por que eu falo da escrita? E estou falando da escrita aqui dentro de um vídeo que eu me propus em falar sobre o poder da palavra, né? O poder da autossugestão. Porque não há uma dissociação, você não consegue dissociar esses três poderes em um só. Quando você está escrevendo, você necessariamente está desenvolvendo todas as suas palavras, e todos os seus pensamentos estão na mesma linha, no mesmo lugar, então elas não se dissociam. Por isso que muitas vezes, quando você começa a falar algo, naturalmente você começa a pensar sobre aquilo. E o caminho inverso também é verdade. Quando você começa a pensar muito sobre determinada situação, determinada coisa que você quer realizar, você também externa isso através do que? Da palavra. A palavra é o logos, aquilo que traz a presença, né, dos seus pensamentos. E eu até estava lendo esses dias sobre algo muito interessante que diz que quem escreve
consegue se comunicar melhor. Quem sabe essa é uma das travas que você tem, né, na comunicação. Eu tenho um curso chamado Destrave Isso, que é um treinamento onde eu ajudo as pessoas a livrar-se dos bloqueios emocionais que as prendem, né, a uma vida de esconder-se. Aquele medo, né, que tem de falar em público, o medo de se comunicar em uma reunião, o medo de trazer uma verdade para o mundo. Então, no Destrave Isso eu falo exatamente sobre essas questões, como se libertar desses traumas. Se você ainda não fez e quiser conhecer, o link está aqui abaixo. Mas o que eu estou falando aqui é que quando você escreve, você começa a libertar-se dos bloqueios de pensar e de falar, porque quanto mais você escrever, mais os seus pensamentos vão se aprimorar. E olha só, a dificuldade de fala, né, de se expor que eu e você temos, está ligada diretamente também à dificuldade de escrever, de pegar um papel branco como esse e expor as suas ideias, né? Tem muita gente que tem dificuldades de fazer uma redação, dificuldades de expor uma ideia escrita. E se você é uma dessas pessoas que tem preguiça ou dificuldade de escrever, nota-se também que você tem uma pequena dificuldade na sua comunicação. Por quê? Porque os seus pensamentos também não são organizados. À medida em que você escreve os seus objetivos, à medida em que você escreve o que você quer alcançar ou o que você quer ser de fato, esses pensamentos se organizam pela escrita. Então, eu te dou um conselho aqui, se você não tinha esse hábito de escrever, de colocar em uma lista ou fazer a sua agenda semanal, faça isso. Você vai notar uma diferença gritante nos seus resultados. Porque quanto mais você escrever, mais você vai pensar. E quanto mais você começa a exercitar aqui os seus músculos, né? Vamos dizer assim, neurais, né? Não existem músculos neurais. Eu que inventei aqui, tá? Só para você entender essa analogia. Quanto mais você fortalece, né, os caminhos neurais, as sinapses, melhor é a sua comunicação. Tá, irmão? O que isso tem a ver com eu conquistar os meus objetivos e o poder da autossugestão? Bom, se você já viu o meu vídeo falando sobre autossugestão, você já sabe do que se trata. Se ainda não viu, tá? Tem aqui na descrição e também nos cards para você assistir. Bom, mas eu vou falar aqui de forma resumida. O que é uma autossugestão? É quando você mesmo fala de você a respeito dos seus próprios objetivos de forma que eles se concretizem na sua vida. Né? Tem a sugestão, que é algo que alguém fala sobre você, de você ou para você, ou dos seus objetivos. E então você tem essas duas categorias de palavras emitidas. Né? Qual a diferença da sugestão e da autossugestão? Sugestão vem de outra pessoa, vem de fora. A sugestão pode vir da mídia, inclusive, né? Das fake news. E isso pode entrar no seu subconsciente e se instalar ali. E no momento propício ele vai vir à tona e a sua vida de alguma forma vai ter um impacto daquilo, vai sofrer danos ou benefícios daquela sugestão, tá? Mas o bom da sugestão, com relação à sua mente, é que você pode rejeitar. Você pode dizer assim, não, essa ideia não tem nada a ver, eu não aceito isso. Alguém chega para você e fala assim, você vai morrer amanhã. Tá, essa é uma sugestão, agora cabe a você aceitar ou não, né? Então você pode dizer assim, não, eu não aceito isso, não tem nada a ver, está repreendido essa profecia maligna contra a minha vida. Enfim, então, nesse sentido, você pode muito bem rejeitar. E em contrapartida, né, a autossugestão já é algo um pouco mais difícil, porque vem de você mesmo, né? Eu sempre faço uma analogia com relação a um implante. Quando você implanta algo externo, é a sugestão. E quando você de fato usa um material genético seu mesmo, né, implanta um cabelo, por exemplo, tira daqui, põe ali, a rejeição é quase nula. Então, quando a sua voz começa a falar de você, o seu cérebro entende, ele reconhece aquela voz como sendo sua. Ela tem mesmo um reinado, ela que manda, e se ela falou, está falado, e o seu subconsciente vai obedecer essa voz, porque é naturalmente uma voz
totalmente validada pelo seu subconsciente, ou seja, é sua própria voz, não tem rejeição. Então tem um poder muito grande nisso. Então, quando você fala de si, isso é autossugestão, né? As afirmações que nós falamos aqui no canal também, que é muito importante você começar a afirmar coisas positivas a seu respeito, isso é autossugestão, né? Por exemplo, quando eu digo assim, eu estou feliz, eu sou próspero, eu sou abundante. Você pode chamar isso de afirmações positivas, mas não passam de autossugestões positivas. O problema é quando você começa a fazer afirmações negativas a seu respeito, né? Logo, isso também é autossugestão negativa. Quando você começa a dizer assim, eu não consigo, eu sou péssimo, ou eu sou uma pessoa limitada, eu sou miserável, eu sou pobre, tudo isso entra como um implante que não vai ter rejeição aí no seu subconsciente. Por isso é muito importante você entender que quando você abre a sua boca para falar de você, você está se autodecretando um profeta de si mesmo. E isso tem um poder imensurável. E já está comprovado por A mais B que há poder nas suas palavras. E o poder que eu estou dizendo aqui não é um poder miraculoso, é um poder de realização. Tem um experimento, inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo que eu mostro esse experimento, né? Onde uma pessoa coloca 2 potes de arroz com água e começa a declarar ali para aquele arroz 2 palavras específicas. Para um, ele abençoa, ele fala que está tudo bem, que aquele arroz é lindo, maravilhoso, e para o outro ele faz um xingamento. E aos poucos vai se notando que o que é xingado, que é falado palavras pejorativas, aquele arroz acaba escurecendo e também fazendo com que ele crie até bolor, né? Agora o outro que foi elogiado e que foi colocado boas palavras ali, ele fica viçoso. E esse experimento muitas outras pessoas fizeram aqui na internet também, e eu também quero uma hora fazer um experimento desse e trazer aqui para o canal para provar isso. Mas o que eu quero falar com isso é que ali, né, tinha água e arroz. E muitos dizem que o efeito da água, né, a água em si que levou essas palavras, a vibração dessas palavras para o arroz. E eu e você somos mais de 70% de água. Então, assim, se colocarmos nessa analogia com relação ao que foi feito nesse experimento, também há possibilidade de nós sermos totalmente manipulados pelas frequências da nossa voz. Isso é muito perigoso, né? E também da voz de outras pessoas, que é a sugestão. Que nesse caso, como eu disse, você tem todo o poder de rejeitar. Tome cuidado com o que você fala, porque isso vai reverberar dentro de você com poder de mudança ou com poder de destruição. Eu só quero te levar a entender que você precisa ser o profeta da sua vida. E se aparecer algum outro profeta falando aquilo que você não quer, com relação à morte, com relação à falência dos seus negócios, com relação à quebra financeira, rejeite isso. E você pode simplesmente plantar novas ideias com afirmações positivas. Eu sou próspero, eu sou rico, eu consigo, eu prospero. E isso vai mudar a sua vida da água para o vinho. E eu quero realmente que esse vídeo chegue a você e cause uma mudança. Se você nunca ouviu falar sobre isso, sobre o poder das palavras, sobre as afirmações, sobre a autossugestão, eu sinceramente espero que esse conteúdo agregue valor para a sua vida. E me diz aí, que fichas caíram para você ouvindo e assistindo a esse vídeo aqui? Eu quero muito saber. Eu quero te convidar também para se inscrever no meu canal cristão Lugar Secreto, onde eu trago reflexões bíblicas, orações. Se você gosta desse conteúdo, então um lugar para você também é lá no canal Lugar Secreto com o Hermano. Eu quero te convidar também para conhecer os cursos e treinamentos do Instituto Hermano de Desenvolvimento. Lá nós temos o Destrave Isso, Domine a Sua Mente, o Fórmula da Audiência, o Dica do Hermano em Áudio e muitos outros projetos para o seu desenvolvimento pessoal. Bom, eu sou o Hermano e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, hein?